Ei, você é daquele que tem aquele famoso branco na hora da prova? Tem taquicardia, bate aquele nervosismo, esquece tudo. Então, esse vídeo é para você. Já marca os seus amigos aqui embaixo para que ele possa assistir. É um vídeo curto e objetivo sobre aprendendo a lidar com o medo e ansiedade na hora da prova. Vamos ver, pessoal? Bom, então chegou o dia da prova, ou você vai fazer o concurso, ou é o dia do simulado, e você estudou, mas você tá morrendo de medo, porque sempre acontece, você estudou e não consegue tirar uma boa nota. Vamos conversar um pouco sobre isso? Bom, pessoal, eu recebo muitas pessoas, adolescentes e até concurseiras no meu consultório, que trazem essa dificuldade do medo e ansiedade na hora de provas. Uma das primeiras coisas que a gente tem que compreender é o seguinte: o branco ele não acontece por acaso. O branco, na realidade, ele acontece porque existe uma oscilação de neurotransmissores no seu corpo que fez com que você esquecesse. Baixou dopamina, tá certo? Faltou serotonina. E aí o que vai acontecer? Na sua mente, no seu cérebro, esses neurotransmissores, ele tem uma função específica, função de memória, função de acalmar o corpo, às vezes pelo fato que você começa a mexer o corpo demais, você acha que isso tem a ver com o seu corpo, tem a ver com você. Não é, é porque começou a haver oscilação de hormônios e neurotransmissores. E sabe por quê? Eu não vou entrar nessa questão biológica muito detalhada. Sabe por que acontece isso, pessoal? Simplesmente em função da ansiedade e do medo. E você vai aprender a controlar isso através da mente, do pensamento. O que eu costumo trabalhar basicamente com essas pessoas é o ciclo da ansiedade. Acontece mais ou menos dessa forma. Pensamento, para a psicologia cognitiva, né? Pensamento controla sentimento, que controla comportamento. Sendo assim, se você já chega numa prova pensando, né, não vai dar certo, você já começa a olhar para cada questão e acha que uma questão é mais cabeluda do que a outra. Você já olha para cada questão e já começa a achar que não vai dar certo. E aí você vai trazer o quê? Veja bem, pensamento controla sentimento, que controla comportamento. Então o pensamento, quando você começa a pensar assim, seu sentimento, você já começa a ficar nervoso, não é medo e ansiedade? Você começa a ficar com medo, você começa a ficar desestimulado. Aí depois você começa o quê? Comportamento, a mexer as perninhas. Você começa o quê? A olhar para o lado, perder a atenção. Isso não é só porque você é assim. Na realidade, todas as questões biológicas, porque você concentrou demais pensamentos em que faz com que os seus neurotransmissores comecem a ver bloqueios. E aí começa a dar um branco. Nós temos vários estudos de neurociências comprovando que essa oscilação hormonal no corpo faz com que eu tenha o branco, a minha memória acaba travando e eu não consigo aquilo que eu tanto estudei, passei a madrugada estudando. Bom, como que eu falei que ia ser um vídeo bem curtinho, eu vou já trazer para vocês algumas estratégias básicas para você aprender a lidar com isso, que é o seguinte: quando você sentar e ver uma prova, você não tem que ficar focando nas questões difíceis. Toda prova vai ser questão difícil. Você começa, eu vou dar uma técnica para você que eu ensino dentro do meu consultório, que é o seguinte: técnica FMD. Você vai marcar as questões fáceis, médio e difícil. E você vai começar só resolvendo as questões fáceis. Você vai lendo a prova, se já é fácil, você já vai resolvendo. Você viu que é média? Marca M. É muito difícil? É realmente aquela mais cabeluda? Marca difícil. E assim você vai fazendo FMD. Assim que você terminar a fácil, como que você não ficou com a mente focada nas questões difíceis, e sim nas fáceis, é comum que aquilo que você estudou, porque é necessário haver estudado, vai vir da sua memória gradativamente. Aí você vai partir para as M, que são o quê? As médias. E aí você vai resolvendo essas questões mais medianas. E depois que você resolver as questões medianas, você vai fazer as questões difíceis. Você vai perceber o seguinte, que quando chegar ao final de 3 horas fazendo prova, aquela que era difícil já não era tão difícil assim, porque você vai fazendo gradativamente. Uma outra dica para você é o seguinte: enquanto você está fazendo a prova, você está lá na prova, por exemplo, de física, elétrica, mas veio uma questão lá na sua cabeça com relação à literatura,
para e anota. Pode haver lé concré, mas para e anota. É a sua mente, é o seu cérebro querendo fazer esse movimento de trazer conteúdos para você. Dê vazão a isso. Vá lá e anota e depois você volta e resolva aquela questão de física. Mas não bloqueie pensamento. Isso é uma oportunidade que ele está te dando para absorver aquilo que está acontecendo com você. Então, mesmo que você esteja fazendo outra atividade, vá lá e anota do lado outra questão. E, gente, uma coisa muito importante é a alimentação. Pegue sempre alimentos, né, que ajuda muito, já está comprovado cientificamente. Brócolis, couve. Na prévia da prova, tente alimentar mais com esses alimentos, porque ele tem nutrientes que ajudam a conexão dos neurotransmissores, tá? E facilita. E, claro, estudar. Nada vai acontecer se você não vai conseguir lembrar se você não estudar. Tá ok, pessoal? Espero ter te ajudado em mais esse vídeo da Aprendendo a Lidar Com. Aproveita aqui, ó, tá aqui embaixo todos os nossos canais, no Instagram, fanpage, nossa página, tudo. E se você vai lá e marcar o seu amigo, você vai estar ajudando para que ele possa lidar melhor com essa situação. Um grande abraço e até mais, pessoal! Uma outra dica para você é o seguinte, eu esqueci. Fazer FMB.